Fala aí galera, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje mais uma edição do Mercado da Bola aí, as transferências aqui no futebol brasileiro, novidades, os clubes querendo se reforçar até o próximo dia 19, quando se encerra aí a janela interna, a janela aqui caseira do futebol brasileiro. No vídeo de hoje vamos falar aí de muita coisa, cara, o Grêmio querendo contratar o Edenilson, cara que foi ídolo no Internacional, pode parar no maior rival do clube hoje, hein, cara, vamos falar disso, vamos falar também aqui de possibilidade de saída de jogador do Vasco, contratação também chegando lá no Vasco hoje. Onde será que vai parar o goleiro Rafael Cabral, hein? Se fala aí no Santos, uma possível troca, tudo isso e muito mais agora para vocês. E Dani no Bayern de Munique também, hein, cara? Vamos falar aqui lá do futebol europeu também. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Dá essa moralzona aí, ajuda a gente a crescer, chegar a 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Se inscreve aí, é de graça, para fortalecer aí cada dia o nosso crescimento. Bom, pessoal, bastante pressionado aí no cargo como técnico do São Paulo, o técnico Thiago Carpini seguirá no comando aí, foi confirmado pela diretoria tricolor que ele está mantido aí até o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira. São Paulo que não vem conquistando bons resultados, quando ganha os jogos não joga bem, né, cara? Isso vem sendo uma das marcas aí do tricolor paulista nessa temporada. E o torcedor perdeu a paciência de vez no último final de semana, onde o São Paulo perdeu lá no Morumbi por 2-0 para o Fortaleza. Fortaleza que já há alguns anos vem ganhando com uma certa tranquilidade do São Paulo quando joga no Morumbi. E dessa vez ganhou mais um jogo por 2-0 e o Carpini está muito pressionado, né? O elenco do São Paulo é um elenco qualificado e o torcedor claramente entende que o time tem que estar jogando mais, né? Porém, a situação é totalmente diferente. Não consegue fazer o time do São Paulo jogar bola e está bastante pressionado, né? Se falou aí nos últimos dias aí que poderia acontecer sim a saída do Thiago Carpini. Eu acho que o ultimato dele será no jogo contra o Flamengo. Se o São Paulo, por exemplo, perder de goleada, perder o jogo e de uma maneira que o São Paulo pode nem mesmo ver a bola, eu acho que não será mantido mais como técnico do São Paulo, o Thiago Carpini, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de saída do Thiago Carpini, que até agora se mantém como treinador, bem balançando, mas se mantém. O Bayer Leverkusen monitora a situação do atacante Elinho, que está atualmente no Red Bull Bragantino. Jogador que é um dos destaques aí do clube paulista, chama a atenção já do mercado europeu já há algum tempo, né? E dessa vez, o recentemente campeão alemão tenta aí contratar o jogador para a próxima temporada. Com certeza seria um ótimo caminho para o Elinho, né? Um jogador que vem se destacando já há algum tempo aqui no futebol brasileiro. O presidente do Santos confirmou que está muito perto de acertar a contratação do meio-atacante Patrick, que está sendo pouco utilizado lá no Atlético Mineiro. A negociação avançou bastante nos últimos dias e pode acontecer em breve, a qualquer momento. Pode dar como negócio fechado a transferência aí do Patrick para o Santos. O Santos também ainda pode fechar a contratação de um outro jogador que está no futebol mineiro, que está de saída de lá, né? Que é o goleiro Rafael Cabral, muito questionado no Cruzeiro. Ele sequer foi relacionado para o último jogo contra o Botafogo, que está praticamente de saída do Cruzeiro. O Clube Mineiro, por sua vez, propôs uma troca entre o Rafael Cabral e o goleiro João Paulo, que está atualmente no Santos. Ainda não tivemos uma novidade se esse será realmente o destino do Rafael Cabral. Há informações que o Red Bull Bragantino também é um time que tem interesse na contratação do goleiro, né? Com certeza o Rafael Cabral, um goleiro que está sendo muito questionado aí no futebol mineiro, lá no Cruzeiro, cara. Péssimas atuações, né? Muitos frangos aí nos últimos jogos, né? Teve um jogo lá na Copa Sul-Americana que ele tomou um frango absurdo, né, cara? Ali foi a gota d'água, o torcedor cruzeirense perdeu totalmente a paciência com o Rafael Cabral, que já vinha falhado aí em alguns jogos importantes do Cruzeiro e falhou nesse jogo da Sul-Americana e ele praticamente disse adeus ao Cruzeiro depois daquele jogo, né? Certamente o Cruzeiro está louco para negociar o Rafael Cabral e tentar contratar um outro goleiro. Vale ressaltar que o Cruzeiro tem que correr contra o tempo até o dia 19 aí para contratar um novo goleiro, caso ele saia do Cruzeiro e feche com o Santos. A pedido do técnico Antônio Oliveira, o Corinthians já tem negociações avançadas para renovar o contrato do volante Paulinho por mais 6 meses. Jogador que voltou a atuar aí com a camisa do Corinthians após várias lesões importantes aí. O jogador ficou fora por muitos meses e com certeza desde que voltou ao Corinthians não conseguiu ter um rendimento esperado, né? O Corinthians paga um alto salário aí ao Paulinho, porém a situação dele agora parece que vem se resolvendo com a chegada do técnico Antônio Oliveira. E certamente, se ele manter o ritmo de jogo, continuar jogando e entrando nos jogos, ele ficará no Corinthians até o final dessa temporada e o contrato dele será renovado. Continuando no Corinthians, o Clube Paulista e também o Atlético Paranaense estão estudando uma troca entre o atacante Gustavo Mosquito, que está atualmente no Corinthians, e também o meia Alex Santana, que pertence ao Atlético Paranaense.
As conversas entre os clubes estão em estágio inicial e pode ser que aconteça aí um troca-troca entre as duas equipes, né? O Gustavo Mosquito foi bastante especulado em vários clubes aqui no futebol brasileiro, mas ainda segue no Corinthians. O Alex Santana também é um bom jogador, mostrou isso no Botafogo e também no próprio Atlético Paranaense. Com certeza não vou saber dizer quem vai sair ganhando, deixa aí nos comentários. Bom, o Grêmio tem negociações em andamento aí para contratar o meio-campista Edenilson, que está atualmente no Atlético Mineiro. O jogador já deu o ok para seguir a negociação aí com o Grêmio e depende ainda de alguns detalhes, né? O Grêmio está tentando convencer o atleta a viajar para Porto Alegre e fechar o seu contrato, já que ele está sendo pouquíssimo utilizado no Atlético Mineiro. O jogador que foi ídolo e capitão do Internacional aí nas últimas temporadas até chegar ao Galo, porém no Atlético Mineiro não repetiu o mesmo futebol dos tempos de Internacional e agora pode voltar ao Rio Grande do Sul para defender o maior rival do Inter, cara, para jogar no Grêmio. Com certeza o Edenilson vai sofrer um pouquinho quando enfrentar o Internacional, se ele realmente fechar com o Grêmio. Mas se ele voltar a jogar o que ele jogava com a camisa do Internacional, vai ser sim um ótimo reforço para o Grêmio, que precisa sim reforçar a equipe. Mostrou ser uma equipe um pouco mais frágil já no início do Campeonato Brasileiro, onde foi dominado pelo Vasco e precisa contratar aí jogadores sim, o Renato Gaúcho, que é muito Edenilson, já não é de hoje. Desde a temporada passada que o Grêmio vem tentando aí contratar esse jogador, havia até uma possibilidade no ano passado de existir uma troca entre o Ferreirinha, que está atualmente no São Paulo, indo para o Atlético Mineiro, o Edenilson indo para o Grêmio. A negociação não aconteceu e agora pode ser que o Edenilson troque de clube novamente e volte ao Rio Grande do Sul, só que não para jogar no Inter, né, cara? Vai jogar no Grêmio. Bom, o volante Hugo Moura chega hoje ao Rio de Janeiro aí para se apresentar ao Vasco. O Cruz Maltino comprou o volante junto ao Atlético Paranaense por cerca de 10 milhões de reais e fechou um contrato de 3 anos com o volante. O jogador que foi um pedido especial aí do técnico Ramon Dias. O treinador ligou para o jogador, conversou bastante com ele da maneira que ele seria utilizado no Vasco. Ele acabou topando o negócio e vai ser novo reforço do Vasco. Jogador revelado pelo Flamengo, também tem passagens pelo Coritiba e o próprio Atlético Paranaense até chegar no Vasco. E continuando no Vasco, o Vitória fez uma proposta aí de 19 milhões de reais para contratar o atacante David, que está somente emprestado ao clube carioca. O jogador pertence ao Internacional e o Inter recebeu essa proposta do Vitória, querendo contratar o David imediatamente. O Vasco ainda precisa aceitar se vai liberar o jogador ou não, devido a cláusulas no contrato do atleta, né? O Internacional estaria disposto a oferecer 500 mil euros aí ao Vasco para a liberação do jogador. Porém, o jogador já teria dito que não deseja trocar o Vasco nesse momento, já que é o clube do coração do atleta, e ele deixou isso bem claro. Além do mais, existe uma cláusula no contrato dele com o Vasco, se ele cumprir algumas metas estipuladas no seu contrato, o Vasco será obrigado a pagar cerca de 2 milhões e 300 mil euros ao Internacional para comprar em definitivo o jogador lá no final do ano. Bom, agora vamos dar um girão lá na Europa, cara, o mercado de treinadores, né? O Bayern de Munique iniciou conversas aí com representantes do treinador Zinedine Zidane para fechar o contrato com ele e ele ser o novo treinador do Bayern na próxima temporada. O Zidane, que já está há algum tempo aí desempregado desde a sua saída do Real Madrid, e o Bayern de Munique, que viveu uma temporada para se esquecer, né? Até agora ainda está vivo na Champions League, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas na Bundesliga foi um desastre total, onde perdeu jogos inacreditáveis, como aquela derrota por Heidenheim por 3-2. Com certeza foi uma das maiores derrotas da história do Bayern de Munique, perder para um clube minúsculo, e teve péssima campanha nessa temporada, né? O time não se encontrou, mesmo com o Harry Kane fazendo um caminhão de gols, o Bayern de Munique não conseguiu aí beliscar o título da Bundesliga e ainda está vivo na Champions League, né? Vai jogar contra o Arsenal, mas as chances são muito poucas aí do Bayern de Munique ser campeão da Champions League, né? Tem o Manchester City voando, com certeza o City é o grande favorito a levantar o maior troféu aí da Europa, né? Mas com certeza seria uma ótima contratação a do Zidane aí, caso ele feche com o Bayern de Munique. Bom, e outro treinador badalado lá na Europa hoje, bem menos, né, cara? Eu acho que hoje o José Mourinho tá bem abaixo do que se esperava dele, mas mesmo assim desperta interesse de clubes lá na Europa. O West Ham estaria avaliando a possibilidade de contratar o treinador português para a próxima temporada. Bastante insatisfeito com o trabalho do David Moyes, ele pode ser trocado e substituído aí pelo José Mourinho na próxima temporada, né? O West Ham já deseja o José Mourinho já há algum tempo. Pode ser que na próxima temporada, em 2024, 2025, enfim, aconteça o tão sonhado retorno do José Mourinho à Premier League de quebra, treinando o West Ham, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Zidane no Bayern de Munique, Mourinho no West Ham. Com certeza seria bom ver esses caras voltando a trabalhar novamente. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto.
É nóis.